Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando que você também pode encontrar o Pode Sonhar no canal Empreender do Grupo Bandeirantes todas as terças-feiras. Fechou? E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Lucas, que é um dos fundadores da Dr. Cash. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de te receber aqui, cara. Boa, Miguel. Bom dia a todo mundo. Nós que agradecemos pelo convite e a oportunidade de contar um pouquinho mais da nossa história e da nossa jornada até hoje. Obrigado. Vamos juntos. Boa. E Lucas, como você já sabe, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar dando um pontapé, pedindo para os nossos convidados praticarem a concisão inteligente. Então, resumirem seus negócios em uma mensagem curta de até 140 caracteres. Posso te convidar para ler o que você mandou para a gente? Com certeza. Vai lá. Vamos lá. A Dr. Cash é uma fintech, health tech, que tem como propósito democratizar, facilitar e promover o acesso à saúde por meio da tecnologia. Boa, animal. E como que isso funciona, Lucas? Como é que é? Como é que vocês fazem isso? Na prática, nós temos uma plataforma, tá? Essa plataforma, ela é totalmente... Fica na web, fica em nuvem, e ela é acessada dentro das clínicas e dos hospitais pelas equipes que trabalham nas clínicas e nos hospitais, para que a gente possa conceder crédito ao paciente, à pessoa física que vai lá. Então, a Dr. Cash é, na prática, uma alternativa de pagamento aos meios de pagamento tradicional. Quando um paciente vai numa clínica, ele pode pagar tradicionalmente via cartão de crédito, com dinheiro, ou se o procedimento ali, se o plano de saúde aceitar aquele determinado procedimento. Perfeito. Com a Dr. Cash, a clínica passa a ter uma alternativa a mais de pagamento. Então, além dessas formas de pagamento, o paciente pode pagar também via Dr. Cash, que na prática é um crédito que a gente concede ali na hora. Entendi, da hora. E o paciente, ele escolhe pagar pelo Dr. Cash ou é uma alternativa que é só na ponta entre vocês e as clínicas? É pro paciente, o paciente escolhe, exatamente. A clínica leva como uma alternativa, né, como uma forma a mais para o paciente pagar. Geralmente aquele paciente que não tem cartão de crédito, ou que tem um limite baixo no cartão de crédito, que não quer comprometer o limite do cartão e realizar um procedimento que o plano de saúde não cobre. Então, ali ele fica sem alternativa. Com a Dr. Cash, ele pode realizar aquilo que ele sempre sonhou. Interessante. Então, tem um paciente, por exemplo, que quer realizar um procedimento. São clínicas médicas e também odontológicas? São clínicas na área de saúde no geral. Hoje, assim, a gente cresceu muito desde 2018, principalmente na área odontológica. E de lá para cá, a gente vem diversificando bastante. Então, hoje a gente também tem uma presença forte na área estética, na área de procedimentos gerais aí de saúde também, oftalmologia, ortopedia, e agora a gente está entrando também em grandes hospitais, tá? Então, todo tipo de procedimento na área de saúde que não sejam procedimentos de alto risco, o Dr. Cash cobre. Muito show, espetáculo. E aí não atrapalha também, tipo, o limite do cartão, as despesas domésticas, recorrentes da vida do paciente. Exatamente. E a aprovação acontece ali na hora, né? Então, ali na hora a gente faz a simulação, usando algumas informações básicas do paciente, e a gente já retorna para ele qual o valor pré-aprovado que ele tem de crédito e explica as condições. Se ele quiser falar, não quero, vamos fazer via Dr. Cash, a assinatura digital acontece na hora e ele já sai ali na hora da clínica com aquele procedimento aprovado para realização via Dr. Cash. Perfeito. E aí, como que ele acerta esse pagamento através da Dr. Cash? Aí depois as parcelas são realizadas via boleto bancário, o boleto chega na casa do cliente, a gente parcela em até 24 vezes, então também é um outro benefício, ao contrário do cartão de crédito, que você consegue parcelar em no máximo 12, com o Dr. Cash a gente faz em até 24 vezes, então também facilita um pouco essa questão do pagamento. Com certeza, divide. E, cara, que clínicas vocês têm? Não sei se vocês gostam de compartilhar algumas grandes redes ou hospitais que vocês estão hoje, que a Dr. Cash está presente. Claro. Hoje, quando a gente fala assim na área odontológica, a gente está presente nas maiores redes do Brasil, tá? Boa. Então, a Odonto Company, Oral Sim, dentre outras. Já são 4.000 clínicas operando com a Dr. Cash. A gente está presente em 100% dos estados, tá? A operação começa ali no finalzinho de 2018. A gente entra nesse modelo no final de 2019. De lá para cá, a gente vem crescendo, diversificando também produtos, colocando outros produtos financeiros no mercado. Da hora. E, Lucas, as pessoas conhecem geralmente a Dr. Cash quando elas vão na clínica, desejam realizar o pagamento, ou já acontece o movimento de que a pessoa já chega lá e fala, não, vou fazer esse procedimento
com a Dr. Cash. Legal você ter comentado isso, porque até hoje, até o final do ano, o caminho foi muito essa primeira alternativa. Então, o paciente chegava lá sem saber da Dr. Cash e a clínica apresentava e levava a gente como uma solução ali para ele. A partir do final do ano, a gente começou um movimento de comunicação e também de colocar outros produtos na rua, na verdade, outros meios de distribuição, onde o paciente fica sabendo da Dr. Cash e ele chega na clínica já sabendo que aquela determinada clínica aceita. Então, a gente passa a ser um vetor também de levar mais movimento para dentro das clínicas e dos hospitais. Exatamente. A gente acaba gerando valor não só para o paciente, porque agora ele pode pagar aquele procedimento que ele não ia conseguir, mas também para a clínica. Porque eu estou levando para dentro da clínica um paciente que não ia conseguir. Como é que a gente faz isso, vai fazer isso agora com mais ênfase? Com o lançamento do aplicativo, né? Como eu falei no começo, só existia a plataforma, então a plataforma acessada dentro das clínicas pelos funcionários, mas agora com o aplicativo na rua, o foco passa a ser também o paciente, a pessoa física. E aí no aplicativo ele consegue acompanhar os pagamentos, isso? Acompanhar os pagamentos, consegue ver a rede credenciada que aceita o Dr. Cash, consegue realizar ali uma simulação de crédito para entender até qual valor ele consegue com a Dr. Cash. Espetáculo. E Lucas, quais são os desafios, cara, que vocês têm na Dr. Cash do ponto de vista como um líder na empresa que atende as duas pontas? Atende as clínicas e também está passando a olhar cada vez mais um foco para o consumidor, para a pessoa física, para o usuário final. Eu acho que assim, os desafios não fogem muito daqueles que a gente cansa de ouvir aí de outras empresas. Parece clichê, mas de fato é o que é. O maior desafio é encontrar boas pessoas, para que a gente consiga entregar o que a gente precisa entregar. O mercado é muito dinâmico. O time, é isso. O mercado ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, quando a gente nasceu lá em 2019, ninguém fazia isso. Hoje, você já vê uma ou outra empresa fazendo não exatamente a mesma coisa, mas atuando de forma parecida. Se a gente quer continuar sendo líder de mercado, continuar trazendo uma proposta de valor que seja realmente inovadora, a gente precisa de um time forte, que consiga inovar e que consiga ser dinâmico e flexível e mudar se precisar ali com velocidade. Então, o desafio é encontrar boas pessoas. Boas pessoas. É isso. E como um recrutador também, tem uma empresa... Quantos funcionários vocês estão? Hoje a gente está com 74 pessoas, tá? Mas a expectativa é fechar o ano de 2023 perto de 150 pessoas. Então, dobrar o tamanho do time. Nossa, animal. E é muita gente. E eu queria muito ser... todo mundo... de fato, é esse clichê, mas que a maior verdade que empreendedorismo é um jogo de pessoas, 100%. Negócios, tem que ter pessoas boas, são as pessoas que fazem os negócios. E qual você tem uma dica boa que vocês talvez já cometeram um erro no passado, gerou um aprendizado para vocês ao recrutar pessoas, contratar, selecionar pessoas boas para o time? O que eu acredito muito forte, assim, o que eu passo para todo o time, principalmente a parte de recrutamento e seleção dentro da Dr. Cash, é que o principal é a gente encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos valores que nós, tá? Quando eu falo nós, assim, os fundadores, eu e o Gabriel, meu sócio, mas a empresa como um todo. Então, a companhia ela tem valores ali dos quais nós não abrimos mão. A parte técnica, na maior parte dos casos, e também aí, caso a caso, dependendo muito de time, a gente consegue ensinar, a pessoa consegue aprender, consegue se desenvolver e a gente precisa dar toda essa parte de treinamento e desenvolvimento. Mas a questão de valores, o que a gente chama de soft skills, né? Que o mercado chama de soft skills, é muito mais difícil de achar. Então, assim, você encontrar alguém que às vezes é muito bom tecnicamente, mas não tem isso, e aí você fala, não, com o tempo vai se adaptar, não vai. E não só não se adapta, como muitas vezes acaba contaminando as outras pessoas dentro da equipe. Então, o foco é encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos valores. E que tipo de habilidades dessas soft skills vocês buscam trazer para dentro do time da Dr. Cash? Bom, uma empresa como a nossa, no estágio que a gente está, ela precisa ser rápida, ela precisa ser dinâmica. Então, a gente procura pessoas que tenham boa facilidade para se adaptar, que sejam extremamente flexíveis e que consigam jogar fora ali do seu campo. Então, muitas vezes ela é contratada para uma determinada função, mas é importante que ela consiga jogar em outras funções, pelo menos correlatas ou parecidas ali quando necessário, e que ela consiga se adaptar. Eventualmente vai precisar trabalhar mais, eventualmente menos, eventualmente vai ter que se desdobrar ali, aqui, e a gente precisa de pessoas que tenham esse engajamento com a Dr. Cash. E essa é uma pergunta interessante, Lucas, que eu tenho muita curiosidade de saber o quanto que a Dr. Cash mudou, teve que adaptar o modelo de negócio, a ideia, a concepção inicial que vocês tiveram até hoje. Desde a concepção inicial até hoje. Acho que pequenas mudanças são feitas todos os dias, mas a gente teve uma grande mudança ali no início, tá? No início da operação, a gente começou, a ideia veio do meu sócio, do Gabriel, ele trabalhava como assessor financeiro e tinha uma grande carteira de clientes da parte de saúde, então ele identificou uma dor
desses médicos, que era do recebimento, de conseguir vender esses procedimentos. Ele criou na época, não se chamava Dr. Cash, era Dr. Credit. Então, a primeira mudança já foi essa mudança de nome. Ele me convidou, eu topei. E no início a nossa operação era uma operação de crédito consignado, focado principalmente no mercado público, tá? Tanto eu quanto ele somos de Brasília, então a gente tinha contato, a gente vivia aquele mercado público ali e a gente acreditava que existia uma grande oportunidade. Com pouco tempo a gente entendeu que não, porque já existiam startups operando esse produto de consignado, então era difícil a gente conseguir alcançar. É um produto que ele é muito mais engessado, tá? A regulação em cima dele é pesada. Deve sentir isso, imagina. Exato. E a nossa venda, como eu expliquei, ela é feita no balcão da clínica, né? Então, é ali que o paciente decide se ele quer ou não o crédito. No caso do consignado, muitas vezes você precisava esperar 48 horas para ter um retorno a respeito da questão do crédito. E aí a gente acabava perdendo aquele paciente. Então, a gente precisou mudar isso, senão a gente ia morrer. No começo da operação. E a gente pivotou, e aí foi quando a gente criou o CDC, que é esse produto que eu expliquei, que é o crédito direto ao consumidor. Então, acho que essa foi uma grande mudança, a gente teve que pivotar o produto principal com poucos meses de vida. Exato. Além disso, o crescimento da Dr. Cash se deu principalmente ali no final de 2019, 2020, 2021 até hoje. Ou seja, no meio da pandemia. É uma empresa que precisou crescer no meio da pandemia, precisa por definição, saber se adaptar muito bem. Por exemplo, questão de modelo de trabalho, home office ou não. Então, desde o início, a gente teve que conseguir se adaptar muito bem. Animal. E eu acho que tem muita lição nisso que você falou, Lucas, de não ser apegado, não ser tão apegado à concepção inicial, ao modelo de negócio, à dor, porque quem dita, na verdade, a dor ou o produto que você vai criar não são os sócios, você e o Gabriel, né? São os clientes que vão saber qual que é a dor e cabe aos empreendedores compreender isso muito bem e criar um produto que realmente agregue valor. Exatamente. Assim, o apego ele existe, é a nossa missão. Que é a questão do acesso, né, da democratização da saúde por meio da tecnologia, que foi aquilo ali que eu falei no começo. Esse apego existe. Se a gente não abre mão, é o nosso sonho, meu sonho é do Gabriel. Ponto. A partir daí, o que a gente precisa fazer para alcançar essa missão, a gente tem que estar preparado para mudar o tempo inteiro, assim que for necessário. Show. E como você descreveria que é seu trabalho, qual que é o seu papel hoje dentro da Dr. Cash? Lucas, então a gente sabe que o escopo, a gente já até conversou um pouco sobre isso, o escopo de trabalho de um trabalhador dentro do ecossistema de startups é um pouco mais amplo, tem que ser versátil, ser suscetível à mudança o tempo todo. Qual a sua função lá dentro e que tipo de atividade você executa? Boa. A gente tem uma divisão de funções entre eu e o Gabriel, tá? Somos os dois sócios tocam no dia a dia ali. Ambos hoje se denominam co-CEOs, tá? A gente não tem essa diferença de nomenclatura, mas existe uma diferença de função muito clara ali. Então, o Gabriel fica mais responsável pela parte comercial, relacionamento com as clínicas, com os hospitais, a parte de produto, tá? E de inovação, como ele está em contato com o mercado o tempo inteiro, isso vem muito dele. A parte financeira acaba vindo dele também. Eu cuido mais da parte de pessoas, que é o que toma 80% do meu tempo. Tá? Divido a parte de tecnologia com ele e a parte de relacionamento com os investidores e de comunicação também fica comigo. É assim que a gente divide na teoria. Entendi. Na prática, na hora do vamos ver, a gente tem um entrosamento muito bom de entender decisões que precisam ser compartilhadas e só podem ser tomadas em conjunto e decisões que cada um pode tomar sozinho. Enfim, existe, obviamente, um nível de confiança que a gente sabe que está caminhando para o mesmo lado. Legal. Com relação ao meu tempo, eu dedico ele quase na sua totalidade a pessoas. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida de empreendedor. E no dia a dia eu vejo isso acontecendo na prática mesmo. Então, assim, meu tempo é desenvolver as pessoas e preparar o melhor caminho possível para que elas consigam realizar suas funções. Da hora. Eu tenho que estar o tempo inteiro pensando nisso. O que eu posso fazer para que aquela pessoa consiga desempenhar a função para a qual ela foi contratada da melhor forma possível? O que ela precisa? Ela precisa de mais gente, ela precisa de treinamento, ela precisa de que tipo de recurso ali? E eu prover aquilo para ela. E a partir daí eu posso cobrar dela também, porque ela tem ali tudo que ela precisa para poder desempenhar. Boa. E é um papel muito de ouvir, então, as pessoas. 1000%. Ouvir e conseguir extrair daquilo que você está ouvindo o que você precisa para tomar decisões. É óbvio que, assim, a gente precisa ter um pulso firme com relação a algumas coisas, tá? E eu acho que precisa existir na cabeça dos empreendedores, dos fundadores de uma empresa, a questão de você ter personalidade. Então, não é porque você está ouvindo todo mundo, que você dá voz para todo mundo, que você precisa necessariamente atender a todos. Até porque isso é impossível. Quando você quer atender a todo mundo, você não atende ninguém. Então, você precisa ouvir, mas você precisa tomar decisões. E tomar decisões, muitas vezes mesmo, significa que você não vai agradar uma determinada pessoa, interna, um stakeholder interno ou externo. E tudo bem, faz parte.
desde que você consiga ser o que é um dos nossos valores principais, que é a questão da transparência. Desde que você consiga ser transparente e explicar, você precisa, como fundador ou empreendedor, tomar uma decisão e é aquilo ali, entendeu? E confiar naquela sua decisão. Eventualmente você vai estar errado, faz parte, mas você precisa seguir o caminho. Boa. E deve ser um trabalho muito desafiador, Lucas, eu imagino, porque a gente sabe que lidar com startups, trabalhar nesse meio, também ter recursos escassos, tanto de tempo, muitas vezes de capital, muitas vezes qualquer outro recurso que exista que você possa dar. Qual que você acha que é o principal desafio que você tem no seu dia a dia ao lidar com pessoas, com um time grande e que está planejando ainda dobrar nesse ano de 2023? O maior desafio para uma empresa como a nossa, no estágio que a gente está, é a capacidade de falar não. Assim. O maior desafio é você saber falar não. Porque aparece muita oportunidade o tempo inteiro. Entendi. Se você quiser inovar e fazer as coisas, você tem coisa pra caramba para fazer sem parar. Todo dia aparece, um produto novo, vem aqui, uma parceria nova, uma empresa legal e tudo parece fazer sentido. Mas você não tem tempo e não tem um time do tamanho que consiga fazer e abraçar tudo isso que aparece. Então você precisa manter o foco com relação à direção que você está seguindo. Boa. É a questão de conseguir se adaptar, mas ao mesmo tempo você ter o foco. Eu sei que eu estou indo para lá. Então tudo que foge daquele lá, você precisa saber falar não e entender que não é o momento. Então o desafio é isso. Porque se você não se concentrar nisso, muitas vezes você se perde. E aí quando você vê, você já está fechando uma parceria nova aqui, inventando um produto novo ali, caminhando para lá. Não, peraí, qual que é o caminho que você está seguindo? Acho que esse é um desafio muito grande também. Animal. E precisa ter uma visão muito estratégica, né? Total. Lucas, de saber para onde você está indo e tal, para onde você quer chegar, não é fácil de fato. Não é, porque você controla uma empresa do tamanho da nossa no dia a dia, nas pequenas coisas, né? É a semana, é o dia, como que fechou, você tem que estar ali na unha, mas ao mesmo tempo a sua visão ela precisa ser uma visão de longo prazo. Não só a nossa visão enquanto fundador, mas a visão que a gente precisa passar para os colaboradores. Eles precisam entender e ter clareza de para onde a gente está levando a Dr. Cash. Para onde a gente quer ir, quais são os próximos passos lá na frente. E aí é da capacidade do líder, né, conseguir passar isso para a equipe, para que eles entendam para onde a gente está indo. Perfeito. E, Lucas, eu queria muito que você contasse também como é que se dá esse trabalho nesse modelo que vocês fazem de co-CEOs. Eu nunca tinha conversado com alguém, com uma empresa que adota esse modelo. Como é que é isso internamente para vocês? Você falou que vocês têm muita sinergia, vocês e seus sócios, isso é perfeito, mas como é que vocês trabalharam isso dentro da empresa, para os funcionários, reporte para vocês, etc.? De forma bem natural, tá? Os nossos perfis, meu e do Gabriel, são perfis muito complementares. Então, ao mesmo tempo que ele é excessivamente, às vezes, otimista em algumas coisas, eu acabo sendo excessivamente pessimista em outras. Entendi. Então, a gente se equilibra muito bem. Às vezes, ele é muito acelerado, eu sou um pouco mais calmo. Ele quer ali tomar decisão, eu às vezes não, ou às vezes o contrário. Então, a gente se equilibra muito bem. E mais do que se equilibrar, acho que existe uma questão de respeito muito grande. Então, eu entendo qual é o jeito dele trabalhar, ele entende qual é o meu jeito de trabalhar e a gente se respeita e entende as decisões de um e do outro. Então, funciona muito bem no dia a dia. Então, em relação à nomenclatura em si, é mais uma questão de demanda, de você... demanda eu falo interno, tá? Da equipe querer ver como que a empresa está diagramada e por isso existe a questão do organograma, muito bem definido, etc. Mas na prática que eu falei, cada um de nós tem as suas responsabilidades e as suas áreas. E as pessoas sabem a quem recorrer para cada um daqueles assuntos. Então, preciso discutir uma ideia nova de produto. Essa pessoa provavelmente vai procurar o Gabriel. Preciso conversar sobre remuneração, sobre, sei lá, treinamento, vi um curso aqui. Quem ela vai procurar? Provavelmente a mim. Então as pessoas já sabem a quem recorrer ali. Mas para grandes decisões, vamos fazer um aplicativo ou não vamos fazer um aplicativo? Vamos fechar a parceria com esse grupo, sei lá, de clínicas ou não vamos? Para essas grandes decisões, a gente sempre toma em conjunto. Legal. Nunca um, nunca outro. Legal. Muito bom isso. E esse eu acho que é um erro... que eu já cometi na minha trajetória aqui no Pode Sonhar, de tomar decisões assim que você fala, eu acredito que dá para tomar essa decisão, mas não ficou muito claro nas conversas se deveria ser uma decisão compartilhada ou não. E você tem alguma dica de que tipo de decisão para a gente que está numa startup, que os empreendedores são muito mais direcionados a executar suas funções do que a respeitar o cargo em si, do que preencher o escopo do que é aquele cargo, qual dica você daria para que tipo de decisões devem ser compartilhadas entre você? Acho que toda decisão que envolve a direção
da empresa como um todo da empresa. precisa ser compartilhada, tá? Toda decisão que pode afetar o negócio, seja no curto, no médio ou no longo prazo, acho que isso precisa ser compartilhado. Animal. Coisas do dia a dia, uma vez que você já definiu a estratégia macro, aí eu não acho que haja necessidade de compartilhamento, por mais que, cara, eu trabalho ao lado dele o tempo inteiro, todos os dias. Então, assim, eu sei tudo que está acontecendo, ele sabe tudo que está acontecendo. Boa. Mas ali no dia a dia você pode ter um alcance de algumas decisões sem precisar na hora consultar ou conversar, porque o direcionamento geral já foi definido. Então, por exemplo, a gente já tem os nossos OKRs principais, a gente já sabe onde a gente quer chegar no final de 2023, a gente sabe quais são os números que a gente precisa alcançar. Então, tudo que significar alcançar esses números, vamos embora. Lucas, eu queria muito que você contasse sobre o processo de captação que vocês passaram recentemente dentro da Dr. Cash, cara. Como é que foi isso para vocês? Se puder compartilhar os números também, não sei o que pode, mas fica à vontade para contar. Legal. Falando um pouquinho desse tema de captação, a gente passou por 3 fases de captação até hoje, desde 2018. Boa. Foram bem diferentes entre si. É legal que a gente teve experiências completamente distintas sobre o mesmo tema. Ali no começo da operação, a gente teve aquela primeira captação que acaba sendo de Family and Friends, tá? Então a gente teve a entrada de Family and Friends e de um fundo pequeno também daqui de São Paulo, que já atua e investe em outras startups em começo de operação. Então, o nível de negociação, de entrega, de valores envolvidos é um. Depois, em 2021, a gente passou por uma outra captação, aí também com outro fundo daqui de São Paulo, já um pouco maior, conhecido, que investe em várias startups com valor um pouco mais expressivo, e a entrada de um fundo internacional, tá? O pessoal do Incubate Fund. Então, a gente teve uma negociação internacional, um fundo japonês, e nessa mesma rodada entrou o pessoal da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Da Bossa Nova, são bem conhecidos. Lá no começo a gente teve a entrada do pessoal da Super Jobs, que é esse VC também daqui de São Paulo. Entendi. E aí quando foi ano passado, em 2022, foi a terceira captação, a gente teve a entrada do BV, o Banco Votorantim. Animal. Aí já foi completamente diferente, é uma série A, o valor envolvido muito maior. Foi quando a gente alcançou o nosso valuation de 175 milhões. Essa foi uma negociação que tomou, confesso, alguns meses, tá? Pelo menos 3 ou 4 meses negociando. O BV, para que vocês possam entender, é o nosso parceiro operacional desde o começo da operação. Então, assim, o dinheiro para o empréstimo, para essas operações no dia a dia ali na clínica, vem do BV. Vem do BV, tá? Isso desde 2019. Então, era natural que, se a gente entregasse os resultados e continuasse crescendo, eventualmente a gente fosse se aproximar do BV, e foi o que aconteceu. Então, de lá para cá, a gente era só um parceiro operacional, ponto. Mas eles sempre apostaram muito na Dr. Cash, sempre acreditaram muito na nossa solução e na nossa proposta de valor. Boa. E a gente sempre entregou também tudo o que o banco queria, e a gente foi crescendo e se aproximando. Quando chegou o momento da captação no ano passado, que era uma necessidade nossa, a gente tinha algumas opções. A gente ia para o mercado captar, a gente já tinha alguns bons relacionamentos, não acho que seria difícil, já existiam VCs e outros grupos interessados, ou a gente procurava o próprio BV, que de novo já era nosso parceiro, e entendia se fazia sentido para eles dentro da tese deles de investimento, etc. E fez. Perfeito. A partir daí foi negociação de valores, de termos, de condições, etc. E acabou dando muito certo. No final do ano a gente pôde de fato assinar e comunicar ao mercado. Animal. Então hoje o BV Banco Votorantim é sócio da Dr. Cash. Animal. E como se deu essa relação ao longo do tempo, Lucas, do BV lá, eles eram parceiro operacional e hoje se tornaram sócios. Algo mudou na prática ou não? Como é que funcionam as dinâmicas quando você traz um investidor desse tamanho para dentro da sua empresa? Aí não só pelo fato de ser o BV, se fosse outro, acredito que funcionaria de forma muito parecida, mas naturalmente, quando a gente fala de valores maiores e a empresa maior também, a gente acaba tendo que alcançar um novo nível de governança. Tá? Um novo nível de governança, um novo nível de compliance. Então, o relacionamento com os investidores é um tema que está sempre em evolução. Antes, o que eram só reportes de Excel, agora precisam ser reuniões periódicas. Certo. O que eram reuniões periódicas, agora já passa a ser reunião de um conselho de administração. Entendi. Onde a gente tem diretores eleitos, temas que precisam ser votados, onde a maioria que decide. Então, existe uma burocracia envolvida que faz muito sentido no dia a dia para evitar que a gente tome decisões precipitadas, para evitar que a gente tome decisões que significam ruína. Ruína é o final absoluto da empresa. Então, para que não aconteça, para que a gente não passe por isso, tem coisas ali que precisam ser definidas em conjunto. Então, a dinâmica é uma dinâmica um pouco mais burocrática, toma um pouco mais de tempo nosso, é verdade, mas é necessário, tá? E é legal que trazem também para essas reuniões, para dentro da empresa, uma maturidade gigante, né? Tipo, imagina o nível
de inputs que esses grandes players, que o BV, o Banco Votorantim, traz para ajudar a tomar a decisão, orientar o caminho e tal. Exatamente. Então, assim, é a possibilidade de crescimento realmente exponencial e de aprendizado, porque estou ali ao lado dos 5 maiores bancos privados do país no dia a dia. Então, o diretor deles faz parte do nosso conselho de administração. A equipe operacional deles está em contato com a gente todos os dias. O nível de cobrança passa a ser outro internamente, a partir do momento que a gente precisa estar em contato com eles o tempo inteiro. Então, isso acaba nos ajudando bastante, porque provoca muita gente com relação à entrega, resultado, o número é muito bom. Boa. E que dica você daria para quem está lidando, não necessariamente um Séries A, igual vocês fizeram, mas por algum processo de captação de investimentos? Então, está indo a mercado, batendo na porta de alguns fundos aí para levantar dinheiro. Que dica você daria para essa turma? Bom, uma coisa que eu aprendi também logo no começo dessa jornada empreendedora é que fundraising is a full-time job. O que significa isso? Não acaba. Não acaba. Não é porque você terminou uma rodada de captação que você precisa parar, não. Pelo contrário. Certo. Ainda que você não precise de dinheiro no momento, você precisa estar em contato com possíveis investidores o tempo inteiro. Entendi. Mandando reportes, números, um pouco do que a empresa está fazendo, está executando, para que você sempre seja lembrado por esses investidores. E quando chegar o momento, você já tem um relacionamento, já tem uma aproximação, você consegue fazer essa negociação de forma muito mais prática. Então, o que eu aconselho é que o relacionamento com os investidores continue o tempo inteiro, que você tenha muito bem claro o que você quer e por que você quer. Porque também nessa, e eu vejo isso muito acontecer assim, a gente precisa de uma rodada de investimento, a gente precisa levantar dinheiro. Mas para quê? Vai fazer o quê com esse dinheiro? Né? Quanto você precisa para fazer o quê? Não, porque a gente fez no ano passado, agora está na hora de fazer. Mas está na hora de fazer outra por quê? Quanto tempo vai durar isso, entendeu? Então, os investidores, eles se preocupam muito com isso. Aquela história de que eles olham primeiro para os empreendedores e depois para a empresa é verdade, tá? Então, eles vão avaliar os empreendedores por trás, porque no final das contas eles apostam muito mais em quem está tocando o negócio. Sim. Isso em empresas menores. Mas eles querem entender o porquê que você está querendo levantar o dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro que eles vão aportar na emesa, né? Para que você vai usar aquilo ali. Boa. Eu acho que isso é muito importante. Esse também é um dos principais critérios, né? Que eles usam. Da hora. E o que vocês... Para a captação que vocês lidaram do fim do ano passado, vocês anunciaram, o que são os principais usos que vocês vão usar o valor dessa captação? Gente e tecnologia. Gente e tecnologia. Como eu falei, a gente precisa pelo menos dobrar o time, tá? E para a gente entregar tudo que a gente quer, o aplicativo, as APIs de integração, novidades nos produtos, agora além de financiamento para pessoa física, a gente está fazendo financiamento para pessoa jurídica, então financiamento de equipamento médico. Na área PET também, financiamento PET. Então tem um monte de coisa acontecendo. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um time muito preparado. Isso custa dinheiro. Tá? Sim. E aí, para isso, a gente precisava levantar. Então, boa parte é para isso e tecnologia também, treinamento, etc. Animal. E agora nós estamos chegando num momento do nosso episódio, que é um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia nossos convidados a venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street. Exato. Que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Aí no Pode Sonhar a gente gosta de trocar esse objeto por algo surpresa aqui. Então o que eu trouxe dessa vez foi uma bolinha daquelas terapêuticas, sabe? De apertar assim, que você vai ter que ver como é que você vai vender, Lucas. Mas enquanto você dá uma pensada, eu vou deixando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais jovens empreendedores que estão fazendo acontecer, levando soluções inovadoras e agregando valor para as pessoas. Não hesitem em entrar em contato conosco, nosso canal do YouTube, se vocês estiverem assistindo isso, por aí, tem nosso contato aí na descrição, um formulário, nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Valeu, turma. Boa, Miguel. Cara, aqui a gente tem uma bolinha terapêutica, né? Um Smile. E é aquela coisa, né? Hoje a gente trabalha quase que o tempo inteiro home office, poucas vezes você vai ao escritório. Quando você vai ao escritório, você acaba tendo uma tensão muito grande, você está convivendo com muitas pessoas, não é fácil, você acaba se irritando, o que você acaba fazendo muitas vezes, descontando nos seus colegas de equipe. Então, o que às vezes é um estresse ali no dia a dia, acaba se tornando uma coisa muito maior. Problema, você precisa escalar, procurar seus líderes, gerando um conflito interno e um problema de cultura. Como a gente desde sempre
promove muito bem essa questão da cultura, dos valores, para evitar Perfeito. esse tipo de briga. Eu acho que é muito importante que você tenha um acessório ao seu lado que evite que você entre em conflito com seus colegas de trabalho, que vai acabar impactando o seu desenvolvimento, sua carreira, sua jornada. O que é o ideal? Nada melhor do que você ter uma bolinha terapêutica ao seu lado. Quando você pensar em brigar, quando você pensar em perder a paciência e a cabeça, você tem aquela bolinha ali, pega ela, aperta com toda a sua força, olha para ela sorrindo para você, sorri de volta, espera 5 segundos e pronto. Então, o que pode parecer besteira, não é. Faz muita diferença no dia a dia. Tá aqui. Boa, muito bom, Lucas. Eu compro, vou ter que levar, vou ter que levar. Ó, a turma chegou aí. Tudo bem, pessoal? Fica à vontade, turma. E aí, feliz, bom, vou ter que levar. E a gente, Lucas, gosta de levar esse desafio para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Então, quem acha que consegue vender aqui melhor que o Lucas, manda uma mensagem para a gente no Instagram, nos comentários aí do YouTube, que a gente vai ler num episódio adiante. Boa. Animal. E, sensacional saber, Lucas, vocês estão investindo muito em pessoas e tecnologia. Eu acho que essas são as principais intenções com o uso da captação. E quando você fala investir em pessoas, através desse dinheiro que vocês captaram no fim do ano passado, o que isso quer dizer na prática? É contratação e pagar salários, é bônus, e a tecnologia é desenvolvimento de aplicativo? O que é? Na prática, como é que funciona? Acho que assim, desde o começo também da jornada empreendedora, a gente ouve muito aquela questão de porque a pessoa ela tem que ter senso de dono, ela tem que se sentir dona da empresa, não sei o quê. E é muito normal isso no mercado, né? Então, assim, eu vi muita empresa, muita startup, empresa maior querendo vender esse sonho para o colaborador e tal. E eu acho que faz muito sentido. Você precisa compartilhar a missão e você precisa de ter uma equipe que acredita na mesma missão que você. Mas isso não bota comida na mesa. Então não adianta você vender tudo isso para a sua equipe se você não consegue remunerar de acordo com o que eles merecem, de acordo com o que o mercado remunera. Então, uma preocupação minha do Gabriel desde o começo foi que a gente conseguisse passar um ambiente de trabalho que fosse muito legal, passar a questão de ter um sonho de longo prazo que fosse muito legal, que as pessoas acreditassem, mas que a gente conseguisse remunerar na prática mesmo, também de forma muito justa. Então é uma preocupação nossa. É óbvio que a gente ainda não consegue fazer o que a gente queria, mas boa parte da captação vem para isso. Para a gente conseguir equiparar remuneração mensal, pacote de benefício, contratar boas pessoas, porque boas pessoas custam caro e faz sentido, é isso mesmo, tá? Então, acho que boa parte quando eu falo de trazer pessoas a isso é aumentar o time, mas aumentar o time com uma remuneração que seja justa. Além disso, é que a gente consiga promover parte de treinamento e desenvolvimento. Igual eu falei para você, a gente assim, se preocupa na contratação muito com a parte de soft skills, mas e os hard skills? O que a gente faz com eles? A gente precisa trazer isso para os colaboradores que não têm. Às vezes eles não têm por falta de experiência, não é falta de competência. A gente precisa entregar aquilo ali de alguma forma. Então é procurar formas de capacitação o tempo inteiro, tá? Empresas parceiras que possam nos auxiliar nisso. Animal. Lucas, eu queria muito que você contasse também, você falou de onde veio a ideia do seu sócio, Gabriel, que ele estava em contato com o mercado de saúde constantemente, identificou a dor. E como que você foi parar na DrCast? Você já trabalhava no setor, já empreendia antes? Como é que você foi parar e como que você foi atraído pela empresa? O que te chamou a atenção? Não, eu já era empreendedor desde muito novo, assim, já tinha atuado e tido outras startups na área de tecnologia, mas sempre em áreas completamente diferentes. Então, assim, nunca tinha atuado na área de saúde, por exemplo. Já tinha trabalhado com eventos, já tinha trabalhado com título de capitalização, mas minha carreira começa na Câmara Americana de Comércio, na Anshan, lá em Brasília. E a Anshan promovia eventos para que empresários pudessem se relacionar. E também muito focado ali na capacitação, tá? Era um clube de negócios. Em um desses eventos eu acabei conhecendo o Gabriel, que na época trabalhava como agente autônomo da XP. Ele é de Brasília também. Ele é de Brasília também. Da hora. Então a gente se conheceu lá, em um desses eventos. A gente também tinha um amigo em comum e a gente acabou desenvolvendo uma amizade. Então primeiro veio a amizade, que durou por muitos anos. E aí, eventualmente, quando ele teve essa ideia, a gente já estava muito próximo, eu já empreendia bastante, ele me convidou. Perguntou se eu topava a ideia de entrar junto com ele nessa jornada, que era a Dr. Credit, na época ainda não a Dr. Cash. Falei que topava, né? Eu tinha uma mania que eu perdi com o tempo, que era de falar sim para tudo. Ainda bem que nesse caso eu falei sim. Ainda bem que eu falei sim. Mas na época eu falava sim, então estava envolvido em 4, 5, 6 empresas ao mesmo tempo. Naturalmente eu vi que não era possível se dedicar a tantos negócios, você precisava se concentrar e ter a questão do foco, que é uma coisa que o Gabriel tem muito desde sempre. Boa. E eu acabei largando, aos poucos fui deixando esses outros negócios para focar exclusivamente na Dr. Cash. Aí desde o começo, então, eu estou 100% na Dr. Cash. Quando o negócio tomou um corpo maior, não teve como. O Gabriel já estava em São Paulo nessa época. Entendi. E aí eu acabei vindo
para cá também. Ah, e você mudou para cá. Eu mudei para cá. Por mais assim, boa parte da nossa equipe hoje não fica em São Paulo. A gente tem um modelo officeless desde o início, tá? Tem muita gente, inclusive, na nossa equipe que nunca nem encontrei presencialmente. A gente cresceu nesse modelo, mas ainda assim é importante que a gente tenha uma base, que essa base esteja aqui em São Paulo, e é por isso que eu vim também. Animal. Então, você já empreendia desde sempre, Lucas. Você fez uma carreira de empreendedor. Assim. Foi uma carreira de empreendedor. Passei por uma empresa de eventos em Brasília, depois trabalhei no mercado cripto, trabalhei no mercado de tecnologia voltado para título de capitalização, que é um negócio muito específico. Já tive empresa de tecnologia aqui em São Paulo também, agência de publicidade. Então, sempre fui aquele jovem inquieto, sabe? Procurava alguma coisa. Boa. Queria fazer. Muitas dessas oportunidades acabaram dando certo, a maior parte delas não. E faz parte, falhar é super importante. Então, aquele negócio de falha rápido e já recomeça. Exato. E nunca foi um problema para mim, nunca tive isso, mas sempre entendi que eventualmente chegaria a hora de encontrar um negócio que mexesse comigo. E eu encontrei a Dr. Cash, um negócio da minha vida. E é também muito uma lógica de aumentar, aumentar a gama de atividades que você está envolvido, de conhecer que você está conhecendo, para depois afunilar no que realmente você sente que é uma dor latente, agrega valor. Então. Eu não acho assim que tem uma regra, tá? Então, se você for olhar as histórias dos empreendedores de sucesso, você vai encontrar de tudo. Muito, né? Teve gente que acertou de primeira, teve gente que acertou na 10ª vez, teve gente que, enfim, tem 3 negócios ao mesmo tempo, tem gente que só tem um. Não acho que tem uma regra nesse sentido. O que eu tento muito para mim, assim, nunca parar de tentar. É isso. Assim, não, é clichê demais. Mas é isso. Você precisa continuar tentando, eventualmente você vai acertar. E a vida é feita de fases, são ciclos, tá? Então, assim, o acertar é momentâneo, o errar é momentâneo. Eu acertei, mas até quando? Esse ciclo vai acabar uma hora e outro vai começar. Então, faz parte do processo essa questão de começar e encerrar ciclos. Minha preocupação sempre foi essa, que eu conseguisse fechar ciclos. Mesmo que aquele ciclo não acabasse da forma que eu gostasse, ele precisava se encerrar para que eu pudesse começar. Muito show. E também, outra lição do empreendedorismo, talvez seja um pouco clichê, mas que é muito real, é que, só precisa dar certo uma vez, né? É isso. Pode errar 1000. Se na 1000ª der certo, valeu todas as outras que não deram certo. Então, de novo, o que significa isso? Que você tem que tentar e continuar, e tentar e continuar, eventualmente vai dar. E dentro da empresa, no dia a dia, é a mesma coisa. Você tenta uma coisa, não dá, e aí você vai, eventualmente você acerta o produto. Exato. E eu acho que o que é mais valioso é você aprender sempre, né? Exatamente. Que não adianta fazer por fazer e ficar nessa, um atrás do outro, ou vários ao mesmo tempo, concomitantemente, não parar para refletir, o que eu errei, o que não deu certo aqui, para não repetir. Porque senão você vai repetir o mesmo erro. E aí você vai ficar vivendo aquela mesma história, achando que você está evoluindo, mas está vivendo a mesma história várias vezes. O problema não é errar várias vezes, mas que sejam erros diferentes. Cada erro você aprende alguma coisa para que no próximo você aprenda outra e daqui a pouco você não vai ter muito o que tirar. E aí você vai acertar. Mas para isso, você tem que aprender. Lucas, eu queria muito também que você contasse nessa... você empreendeu por vários anos consecutivos, a Dr. Cash não é a primeira empreitada sua. E qual que foi, você acha, que a principal lição que você tirou dessa carreira que você tem feito no empreendedorismo, cara? Desafiadora essa pergunta. Desafiadora, porque assim, acho que são muitos aprendizados, cada fase você acaba aprendendo uma coisa diferente. Boa. Mas o que fica muito na minha cabeça é essa questão de que você precisa aprender com seus erros, que é aquilo que a gente estava falando, dali extrair alguma coisa, aplicar na frente e estar preparado para mudar. A gente vive num mundo que é muito dinâmico, que as coisas acontecem numa velocidade muito rápida, e o que hoje faz sentido amanhã já não faz mais, o que você acreditava ser certo amanhã já não é, e para isso você não pode ter apego àquilo que você está fazendo. Então, como empreendedor, você precisa ter muito claro na sua cabeça uma coisa que eu falei lá no começo da nossa conversa, que é a separação do que é a pessoa, do que é a ideia que aquela pessoa trouxe. Você não pode ter apego àquela sua ideia como empreendedor. Tá? Você quer que o negócio tenha sucesso, você tem que estar preparado para matar seu próprio negócio ou sua própria ideia e dali sair uma coisa nova que eventualmente vai dar certo lá na frente. Boa. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver aberto, olhando para todos os lados. E é isso. E ser apegado, na verdade, não é a sua ideia, é a dor, né? Como você falou, ao problema que você está buscando. A missão que você está buscando, a sua visão de longo prazo, o propósito que você tem ali, aí tudo bem. Você é apegado àquilo ali. Para isso você precisa abrir mão de tudo, você abre mão de tudo. E qual que foi, Lucas, para você, o momento mais desafiador da sua carreira? Não necessariamente na Dr. Cash, ou pode ser em alguma das suas empreitadas anteriores. O que você mais te desafiou, te
você foi posto à prova, assim, como empreendedor, você fala, pô, esse foi um grande perrengue que eu vivi? Acho que um momento que me marcou bastante foi antes da Dr. Cash, quando eu era gestor de um grupo de empresas em Brasília, tá? E aí você tinha uma agência de publicidade, tinha ali uma empresa de tecnologia que era essa de título de capitalização, tinha uma empresa de mobilidade, tá? Como se fosse, enfim, uma EasyTaxi, uma 99, etc., só que só em Brasília. Todas elas faziam parte de um mesmo grupo, eram quase 50 colaboradores e eu era a pessoa destinada a gerir aquele grupo ali. Tá? Como empreendedor, eu precisava gerir e eu nunca tinha tido uma experiência de gestão com tantas pessoas e eram negócios que não eram complementares, eram negócios completamente diferentes, né? E, eventualmente, em uma decisão do sócio, a gente precisou reduzir o tamanho. Então, o desafio foi reduzir para que a empresa continuasse sobrevivendo, tá? Isso significava cortar pessoas e cortar produtos dentro dessas empresas. Então, assim, ou eu cortava um dedo... Ia falar não vezes, que era uma grande dificuldade. Exatamente. Então, ali eu precisava, ou eu cortava um dedo, eu precisava escolher um dedo para cortar, ou eu ia perder o braço inteiro. Então, foi muito desafiador, consegui cortar os dedos, eu precisava, a empresa conseguiu sobreviver por muitos anos ainda, até depois, eventualmente, eu ir para a Dr. Cash. Mas aquilo ali me marcou bastante porque eu precisava escolher quais pessoas iam ficar, quais não iam, precisava explicar, e nunca é uma conversa fácil, né? Cortar pessoas nunca é uma conversa fácil. De fato. Eu já ouvi uma vez de um professor, Lucas, que o empreendedor vira empresário depois que ele tem que fazer a primeira demissão. Exato. Assim, que aí... o jogo fica diferente, sabe? O jogo muda. Mas com relação a demissões, de modo geral, o que eu tenho muito para mim é que é uma decisão que muitas vezes parte, né? Você está demitindo parte da empresa, mas você nunca pode ver aquilo ali como uma coisa boa, entre aspas, só para a empresa ou como uma solução para a empresa. Muitas vezes aquilo ali é bom para a pessoa que está sendo demitida também. Eu faço questão de sempre lembrar isso. Às vezes aquela pessoa ela também não está enxergando que o lugar dela não é ali ou que ela não está brilhando ali. O problema muitas vezes não é problema de caráter, de postura, ela só não consegue desempenhar o que a empresa precisa que ela desempenhe. E às vezes ela não entende o porquê, e às vezes ela não percebe o porquê. Quando você demite, você obriga aquela pessoa a no mínimo refletir sobre o que aconteceu. E ela vai precisar procurar uma outra oportunidade. E eventualmente ela vai encontrar uma oportunidade que se encaixe mais no perfil dela, no momento dela. Então a demissão, e eu já vi muito empreendedor com pena, não quero, pô, mas coitado difícil. E tal. É difícil, sempre vai ser difícil, mas muitas vezes você está ajudando aquela pessoa também. Então acaba sendo uma solução, mas você precisa, obviamente, ter motivos e conseguir passar isso para a pessoa. Isso se conecta muito com o que você falou de ouvir as pessoas, né? Então, identificar, buscar onde é o lugar daquela pessoa através do que ela do que ela expressa como indivíduo e tal. Exatamente. O que ela está buscando, em que momento da vida dela ela está, é muito importante também. O que ela está buscando de fato, o que a gente precisa entregar para que ela se sinta satisfeita no dia a dia ali de trabalho. E é uma conversa que, sim, é óbvio que à medida que a empresa vai crescendo, cada vez é mais difícil eu conseguir ter esse relacionamento individual. Então, você precisa de ferramentas que consigam fazer essa leitura, te ajudar a fazer essa leitura, por isso ter um RH muito bem estruturado e ferramentas dentro do RH bem estruturadas. Mas eu faço questão que essas conversas individuais continuem acontecendo com todo mundo e que eu tenha uma forma de acessar as pessoas e entender o que está se passando com aquele indivíduo. Porque também a empresa vai crescendo e às vezes o empreendedor ele se distancia, né? Ele vai subindo, e aí ele fica na parte estratégica, é relacionamento com o investidor, é planilha, e ele esquece de quem faz o negócio acontecer lá na ponta. Se lá no começo era o Gabriel, e de fato era ele que ia lá dentro da clínica, explicava o que era a Dr. Cash, cadastrava a clínica e ajudava a clínica a vender via Dr. Cash, hoje é impossível a gente fazer esse papel. Você tem alguém fazendo isso lá, mas se você não tem ouvidos atentos para ir até lá e ver o que aquela pessoa está passando no dia a dia, você não consegue mais identificar as dores de mercado. E aí você fica muito distante, vivendo muito no mundo de Excel, de PowerPoint, e não sei o que, ideias e tal, e você não vê o que está acontecendo ali na rua, entendeu? E é a rua que interessa, é o dia a dia. Exatamente. E que dicas você daria como gestor de equipe, de time, de pessoas? Não sei se existe alguma rotina na Dr. Cash que vocês têm para conhecer e ouvir as pessoas que você fala, pô, isso aqui é de fato uma bela rotina que a gente aplica aqui, não sei se vocês fazem algum tipo de reunião para conhecer e que ajuda vocês a tomarem decisões, conhecer os colaboradores que estão ali dentro. Existem várias rotinas, Eu, particularmente, sou fã de rotina, sempre gostei da questão da disciplina. Então, existem algumas rotinas que a gente não abre mão, que são como se fossem pedras na agenda.
Fora essas pedras, a agenda é extremamente dinâmica, cada dia você está vivendo uma coisa diferente, você tem um desafio diferente. Mas essas pedras a gente busca respeitar ao máximo, tá? Existe uma reunião de lideranças que acontece segunda-feira pela manhã, todo mundo participa e todo mundo fala por 5 minutinhos do que fez na semana passada e qual que é a ideia dessa semana. Ali você não vai resolver nada, tá? Não tem nenhum grande assunto que vai ser decidido na hora. Mas é a oportunidade, às vezes, que um líder de uma área distante de outra área tenha e consiga conectar um ponto, ver de que forma ele pode ajudar, ver o que aquela área está passando. Perfeito. Uma coisa que parece besta, mas que faz muita diferença. E a gente tem, assim como essa rotina dessa reunião, várias outras reuniões que são semanais ou quinzenais, com áreas específicas ou com pessoas específicas que elas vão acontecer. Além disso, uma coisa que a gente tenta colocar muito também é a questão da escuta ativa, que é feedback. Então, você sempre está em contato com a pessoa e dar aquele feedback mais rápido possível, tá? Em conversas que sejam individualizadas entre o líder e o liderado ali, para que a gente consiga, enfim, melhorar e passar o que precisa ser feito. Boa. Essa cultura de transparência. De transparência, é uma coisa que assim, o Gabriel tem muito forte. Transparência total. Então, muito se a pessoa perguntar, a gente tem que responder, não pode ter uma informação confidencial. Entendi. A pessoa tem que saber o que está acontecendo. Legal. E sabe uma coisa interessante, porque a gente conversa muito com os jovens empreendedores ou que sonham em empreender em algum momento da carreira, e eu acho que é uma coisa da nossa geração, talvez, seja que a gente nasceu já disparado com milhões de informações, notícias, no meio dessa tecnologia toda que a gente conhece, essa era, e o foco talvez tenha sido algo que foi prejudicado na nossa geração. E você falou que essa era uma dificuldade sua, mas você conseguiu desenvolver isso ao longo do tempo. Que dica você daria e quão relevante para você foi perceber que realmente o foco é importante na carreira do empreendedor? A relevância se mostrou clara para mim no momento em que eu tive foco e esse foco me trouxe resultado. Quando eu vi que eu tendo foco, aquilo ali me trazia resultado, eu falei, peraí, o caminho é por aqui. Mas é o que você falou, a nossa geração, né, os jovens hoje, eles têm acesso à informação o tempo inteiro e a muitas oportunidades. Então entra de novo aquela questão de saber falar não. É impossível também achar que não, você não vai, é só uma coisa. Não funciona assim, você tem muito acesso a muita coisa e é importante você viver muitas coisas. Eu acho que antigamente as pessoas, numa vida, elas viviam um grande ciclo profissional. Elas escolhiam uma profissão e viviam aquela profissão até o final. Eu não acredito mais nisso. Acho que dentro de uma vida você passa por vários ciclos e desempenha várias funções. O importante é que quando você estiver dentro daquele ciclo ou daquela função, você desempenha da melhor forma possível e você fecha aquele ciclo antes de começar outro, tá? Então, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu estou nisso aqui agora, então é isso aqui agora. Pode ser que demore 1 ano, que dure 5 anos, não sei, mas vamos executar isso aqui. E fechar as portas para o que está acontecendo ali, que eu consiga focar. E aquilo me trouxe resultado. Boa. Eu falei, acho que o caminho é por aqui. Mas é muito de perfil, tá? Eu sou, assim, o que a ciência chama de polímata, que são pessoas mais generalistas. Elas olham mais para tudo, nunca com muita profundidade para determinado assunto, mas para vários assuntos ao mesmo tempo. É um perfil, às vezes, mais difícil de você encontrar, que muitas empresas subvalorizam. Mas é extremamente importante dentro da empresa. Ao mesmo tempo que você precisa também ter os especialistas, que são pessoas que olham para poucos assuntos, mas com uma profundidade muito grande. Então, o Gabriel, por exemplo, ele é um especialista. Ele acorda e dorme pensando no produto do Dr. Cash ali dentro da clínica, o que ele vai fazer especificamente naquilo ali. Importantes, né? E aí eu já sou mais polímero, já olho mais para o todo, já vejo o que está acontecendo, já olho mais para várias áreas ao mesmo tempo, só que com menos profundidade. Boa. Caminhando para o finalzinho do episódio já, Lucas, eu queria muito, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados deixarem uma dica cultural. Então, um livro, um filme, qualquer coisa, uma exposição que você queira dar de sugestão para a turma acompanhar aí. Boa. Bom, acho que livro, o meu autor favorito é o Nassim Taleb, tá? Ele tem vários livros, se eu não me engano são 5 já, que giram em torno do mesmo tema ali, da parte de estatística, ligado a empreendedorismo, economia. O livro mais conhecido dele é A Lógica do Cisne Negro. Eu acho que isso aí é uma leitura obrigatória para todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre casualidade, tá? E como o caos, no sentido da incerteza, vive no dia a dia e a gente é muito menos dominante em cima das coisas que acontecem na nossa vida do que a gente imagina. A gente tende a achar e colocar muita responsabilidade nas nossas ações diretas no que acontece, muitas vezes não. E a gente tem que entender que, sim, você cuida do que está ali ao seu redor. Fora daquilo ali, não depende de você. O que você tem que saber é reagir àquilo da melhor forma para extrair o melhor daquela situação. Mas a situação não está no seu controle. E o ser humano, no geral, ele tende a achar que ele controla muito mais do que ele controla.
Então, a gente controla muito menos. É uma coisa que eu tenho para mim, que a gente controla pouquíssimo do que acontece. Então, o importante é você saber reagir. E eu acho que ele, nos livros, como um todo, passa isso muito. A lógica do cisne negro é esse clássico, mas o meu preferido dele é o antifrágil, que é exatamente sobre você conseguir sair mais forte dessas situações inusitadas que você não esperava que acontecesse. Boa, animal, Lucas. Queria te agradecer infinitamente por ter aceitado o convite e compartilhado toda essa experiência conosco aqui. Foi valiosíssimo para mim e tenho certeza que para a turma também. Maravilha, Miguel. Eu que agradeço, em nome da DrCast, pela oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a nossa história. Muito obrigado mesmo. A gente fica sempre à disposição. Pessoal, quem quiser acessar, www.drcast.com.br. Nosso Instagram é @drcastbr. Boa, vai estar tudo aí na descrição também, turma. Show de bola. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e o mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, no Spotify, em todas as plataformas de streaming, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender na televisão do Grupo Bandeirantes. Então, em qualquer um que você deseja assistir, te vejo na próxima terça. Fechou? Muito obrigado. Valeu, turma. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.